Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Meu nome é Vitor Hugo e hoje nós vamos apresentar sobre o tema um, que é sobre os mecanismos barra estratégias de tolerância à seca em plantas. E primeiro, na introdução, eu começo falando que a seca ela é considerada o fator abiótico mais importante, mais impactante na agricultura global, ou seja, ela com as mudanças climáticas está tendo um aumento da seca. E, como eu disse agora, ela é um dos fatores abióticos mais impactantes, que vai impactar negativamente na produção e na sobrevivência de diversas espécies de plantas, e isso pode acarretar também em problemas para a produção de alimentos, enfim, uma série de problemas. E também eu posso falar que a água ela é essencial para diversos processos como da planta, como a fotossíntese, transporte de nutrientes, crescimento celular e regulação térmica. Assim como a água, ela é importante, crucial para vários animais, para as plantas ela não vai ser diferente. As plantas vão basicamente depender da água para fazer diversos processos e sem ela vai ter dificuldade para sobrevivência. E aqui é um dado que a seca ela pode reduzir até 65% da produção agrícola em algumas culturas e 50% da produtividade de soja. E também, como alguns mais impactos, ela vai afetar o balanço hídrico das plantas, que vai comprometer a sua capacidade de absorver água e nutrientes do solo. E então dá para ver que a falta de água ela é bastante prejudicial à planta, assim como os animais. Mas elas também, as plantas, elas apresentam uma série de mecanismos que podem ter até evoluído evolutivamente. Esses mecanismos foram feitos para minimizar a perda de água em condições adversas. Então, as plantas, quando passam por essas condições de seca ou de falta de água, elas vão ter uma resposta e tem diversos tipos de resposta, né? Que variam de ativação de mecanismos fisiológicos, morfológicos e até bioquímicos, produção de hormônios, enfim, produção de moléculas. Mas aqui nós vamos destacar que tem três categorias principais de resposta, que seria o escape à seca, o evitamento da seca e a tolerância à desidratação. Essas são as três classes, né, de respostas que a planta vai ter para minimizar, para conseguir combater a falta de água. Olá, eu me chamo Marcelo e vou falar um pouquinho sobre as três estratégias que as plantas adquirem em condições de seca. A primeira delas é o escape à seca, como eu irei apresentar a seguir, que fala sobre estratégias que as plantas podem adquirir para evitar períodos de seca mais extremos, como um ciclo de vida mais curto em épocas de menos intensidade de chuvas. Plasticidade fenológica também, que poderia regular a época em que ela se desenvolveria, teria seus ciclos reprodutivos e produção de sementes, e também sobre a dormência na germinação das sementes, que só seria mesmo ativa, começaria a desenvolver e crescer em épocas onde teria mais chuvas e melhores condições para seu desenvolvimento. As limitações desse tipo de estratégia seria o acúmulo de biomassa reduzida e pouco aproveitamento de recursos do solo e da luz solar por essas plantas. Um pouco agora sobre evitamento da seca, podemos falar de estratégias como o sistema radicular, que é em grande volume, aumentando a área de contato e absorção de água e nutrientes. Folhas modificadas, que reduz a área de transpiração, como por exemplo espinhos, por cactos, que é desenvolvido para evitar essa evapotranspiração. Presença de cutículas e ceras, que evita a evaporação de água por meio da epiderme da planta.
e também sobre fechamento de estômatos que evita essa perda de água. As limitações dessas estratégias seria principalmente o fechamento de estômatos, que isso reduz a taxa fotossintética devido a evitar a entrada do gás carbônico, ao mesmo tempo que evita a dessecação, mas também a planta fica limitada quanto à sua produção de fotoassimilados. Isso vai compromete muito seu crescimento e desenvolvimento. Entrando agora um pouco falar sobre a tolerância à desidratação, são estratégias que são adquiridas para manter a integridade das células e seu funcionamento e toda a sua fisiologia, mesmo em condições de falta hídrica. Nesse caso, a planta já está em um perfil de falta de água, mas ela consegue ajustar a sua pressão osmótica com o acúmulo de solutos como a prolina, glicina e betaína e açúcar solúveis, que isso evita com que a planta perca água que saiam das células. Proteínas do tipo Leia são proteínas produzidas que atuam na estabilização das membranas e proteínas em perfis de seca. E também plantas que já vivem nessas regiões mais secas, elas possuem uma elasticidade da parede celular, que permite a maior variação do volume sem causar danos à célula. Vale também lembrar que essas estratégias podem ser tomadas em mais de uma pela mesma planta. Ela pode desenvolver tolerância à desidratação então, num período de seca, mas também pode ter as estratégias de escape à seca ou evitamento da seca. Entrando agora um pouco em respostas hormonais, falar sobre estratégias que a planta tem também em questão de mudar a expressão de genes e de proteínas e outros compostos metabólicos que auxiliam para evitar essa perda de água e prejuízo à sua fisiologia nesses casos. Aqui pode ser falado um pouco sobre o ABA, que é o ácido abscísico, que ele é produzido nessas situações e é localizado principalmente nas folhas em condição de seca. Ela garante o fechamento dos estômatos dessas folhas para evitar essa perda de água e também regula genes relacionados com a tolerância ao estresse hídrico, como as proteínas LEA. Olá, eu me chamo André e hoje eu vou falar sobre um estudo de caso que permeia como as plantas principalmente se adaptam a ambientes de estresse hídrico e como fisiologicamente, morfologicamente, elas encontram recursos para sobreviver a esses ambientes mais extremos. Eu usei esse artigo como referência, ele é do Laboratório de Fitogeografia e Ecologia Evolutiva da UFLA, e ele fala sobre essas diferentes alturas de rebrota em árvores em resposta a restrições ambientais em pequena escala e uma floresta tropical seca da Caatinga não propensa a incêndios. Essa característica de não ser propensa a incêndios é importante, pois ela vai isolar mais em características de solo e recursos hídricos essa questão da rebrota, e ela foi realizada no território de Minas Gerais, em uma área de caatinga. Eh, os filtros ecológicos, eles selecionam as espécies com base em características funcionais, como o perfilhamento ou rebrota, e nesse bioma esse processo é principalmente impulsionado pela severa limitação hídrica. A rebrota, ela, como eu disse, surge como uma estratégia manifestada pelas plantas para lidar com a restrição de recursos, e as árvores multicaules são mais comuns na caatinga, onde a rebrota é comumente atribuída a esse estresse sazonal, e há também restrição de solo sofrida pelas árvores e essas correlações entre solo e estresse hídrico. Bom, como hipótese, esse artigo traz duas hipóteses. A primeira, que as árvores rebrotantes têm maior dominância ecológica em parcelas com maior estresse hídrico, e a segunda, que é a dominância ecológica das árvores rebrotantes em menor altura em parcelas mais restritivas, chegando até a sair abaixo do solo. Como resultado, foram amostradas 1.395 árvores de 82 espécies, 62 gêneros e 22 famílias. A rebrota, sobre a rebrota, essas árvores possuíam
2.296 caules, com uma taxa média de 1,64 caules por árvore. Ou seja, a dominância das árvores multicaules, principalmente as que possuem maior plasticidade para emitir esses perfilhos, foi significativamente maior em parcelas com menores recursos hídricos. Também em maior em parcelas restritivas com solos mais ácidos e com mais teor de alumínio. É, sobre a representatividade, fitossociológica, no total, 34,6% das árvores eram multicaules, representando 60,3% do número total de caules. Os caules adicionais subterrâneos são mais dominantes em condições ambientais mais restritivas, enquanto caules adicionais aéreos são menos. Quando a sobrevivência é menos ameaçada, as árvores elas podem evitar as compensações reprodutivas e fisiológicas associadas à rebrota. A biomassa total foi de 123 toneladas, sendo 44,4% da biomassa total contida nessas árvores multicaules. E em condições menos restritivas, as árvores multicaules, como eu já disse, são mais escassas e a adoção potencial da rebrota é menor como estratégia ecológica. Concluindo, as duas hipóteses foram aceitas e existe, portanto, um gradiente de rebrota de árvores em resposta a um gradiente de restrição de habitat, principalmente ligado a esse estresse hídrico, que também varia em relação à altura da emissão do caule adicional, dependendo das condições, sendo ambientes mais restritivos, os caules tendem a rebrotar em altura menor, e esse gradiente também pode ser entendido como um espectro de adoção de rebrota associado a uma troca, um trade-off entre os benefícios e desvantagens da rebrota. Ou seja, em ambientes menos restritivos, as árvores tendem a ter um fuste único. Cada expressão representa uma combinação das duas estratégias que é mais ou menos adequada a cada grau de restrição de habitat. E por fim, eu trouxe essas duas imagens da jurema branca, Pitadenia stipulácea, e a primeira foto ela é tirada em Silveira, São Paulo, e você vê que tem um fuste único proveniente eh, dessa maior sazonalidade quer dizer, dessa menor sazonalidade de chuvas, tendo chuvas mais constantes durante todo o ano, apesar de também tá colocada em certo estresse hídrico em parte do ano, mas, a segunda imagem evidencia um ambiente de caatinga, um ambiente de maior estresse hídrico, onde não vemos um fuste livre, e a árvore bifurcada a uma altura, consideravelmente baixa. Eh, Essas foram as bibliografias utilizadas, nesse trabalho, e muito obrigado pela atenção.